No final dos anos 70 e 80, durante a invasão da União Soviética ao Afeganistão, a participação paquistanesa foi vital para os esforços norte-coreanos e chineses em apoiar os Mujahideen, de forma que o serviço secreto paquistanês, o ISI, passou a usar os Mujahideen e posteriormente o Talibã como uma subdivisão de suas atividades no exterior. A relação desse deep state do governo paquistanês com o Talibã afegão era muito profunda, com dependência relativamente mútua, de forma que durante a invasão americana e de seus aliados ao Afeganistão, a relação desses dois grupos foi muito conturbada, porque por um lado o governo paquistanês lutava contra o extremismo islâmico, mas por outro esse deep state do país apoiava o Talibã na luta contra o Ocidente. Isso revela uma ambiguidade bastante complicada, porque apesar do apoio formal do governo do Paquistão, na prática, as próprias lideranças políticas do país não controlavam totalmente o governo e partes do país. Era uma relação muito frágil e complexa, de equilíbrio muito difícil. Então não era como se o Ocidente pudesse invadir ou atacar em larga escala o Paquistão, porque qualquer movimento errado e os extremistas poderiam ampliar a sua influência no país, com os Estados Unidos se limitando a ataques cirúrgicos por drones ou pequenas operações especiais, mas não pressionando demais o governo do Paquistão para evitar uma maior radicalização no país. Aliás, as negociações de Trump com o Talibã para a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão se deu justamente através da intermediação dos paquistaneses. Porém, agora, passados mais de 3 anos e indo contra décadas de relação profunda, o Talibã do Afeganistão está atacando o Paquistão, num conflito pouco mencionado pela mídia, mas que tem o potencial de evoluir para o pior cenário geopolítico do mundo. E sim, mesmo considerando as já graves guerras na Ucrânia e no Oriente Médio envolvendo Israel. E é nesse vídeo que eu irei explicar o que está acontecendo e por que aqui tem um potencial ainda mais perigoso do que os conflitos já perigosos que estão em andamento. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo com todo mundo que você conhece para ajudar o canal Geopolítica Mundial a continuar existindo. O seu apoio é absolutamente fundamental para o canal. O meu nome é Adriano Peta e esse é o canal Geopolítica Mundial. O Paquistão está localizado no sul da Ásia, fazendo fronteira com o Irã ao oeste, Afeganistão ao norte e China e Índia ao leste. Ao norte do país nós temos as montanhas do Himalaia, que se ramificam na cordilheira do Hindu Kush. A sudoeste temos o vasto planalto do Baluchistão, árido e pouco povoado, mas extremamente estratégico, porque conecta 3 países diretamente através dessa ampla área aberta, o Paquistão e o Irã, sendo um ponto de interconexão por entre esses 3 países. E no sul nós temos o deserto de Thar e uma costa de 650 km ao longo do Mar Arábico, extremamente importante para o comércio mundial. Historicamente aqui foi o berço da civilização hindu, mas as agressões islâmicas no século VIII tornaram a região predominantemente islâmica. O extremamente vital rio Indo nasce no planalto do Tibete e atravessa a metade oriental do Paquistão. Esse rio alimenta as férteis planícies do Punjab, onde fica o núcleo geopolítico tanto do Paquistão como também da Índia. O principal problema geográfico paquistanês veio a partir de suas fronteiras que não correspondem a limites geográficos naturais, e isso não foi à toa. O subcontinente indiano sempre foi pulverizado de forças políticas que disputavam entre si, com ora alguma facção dominando a maior parte do território, mas nunca a sua totalidade, sendo o Paquistão, a Índia e Bangladesh uma criação do imperialismo britânico, e não o nascimento de forças orgânicas. As fronteiras modernas do Paquistão foram criadas em 1947, quando a nação foi esculpida nas partes noroeste e nordeste de maioria muçulmana na Índia. O Paquistão já vinha buscando formas de ampliar a sua influência no Afeganistão, tanto para assegurar uma profundidade estratégica, quanto para evitar que Cabul caísse na órbita de Nova Delhi, o que foi concretizado. O problema se dá ao oeste, na fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão, conhecida como Linha Durand, que tem sido justamente o ponto de discórdia desde que foi criada pelos britânicos em 1893. O Afeganistão alega que sua verdadeira fronteira se estende profundamente no território paquistanês, englobando a região tribal Pashtun, dividida entre os 2 países.
E como o terreno montanhoso torna difícil a região de ser governada, fazendo com que a fronteira seja altamente porosa, o governo paquistanês nunca conseguiu se estabelecer de fato na região, o que iria piorar a partir da invasão americana de 2001, quando refugiados afegãos e líderes do Talibã se esconderam justamente nessa área. Porém, por 20 anos, o Paquistão se manteve alinhado com o Talibã, apoiando a organização a retomar o poder no país, o que foi concretizado em 2021. Porém, as relações do Talibã com o Paquistão se tornaram um polo de tensão agora, e o foco dessa tensão se dá por causa das atividades militantes transfronteiriças. Recentemente, o Paquistão intensificou suas operações militares ao longo da fronteira com o Afeganistão, acusando o governo do Talibã de abrigar militantes do Tehrik-i-Taliban Pakistan, ou TTP. Esse grupo, conhecido como Talibã paquistanês, é uma organização jihadista com laços históricos com o Talibã afegão, mas com objetivos diferentes. Enquanto o Talibã afegão busca consolidar o seu poder no Afeganistão, o TTP visa derrubar o governo paquistanês e estabelecer um regime teocrático em Islamabad, a capital do país. E em 25 de dezembro de 2024, o Paquistão lançou ataques aéreos na província afegã de Paktika, alegando atingir bases do TTP. Esses bombardeios resultaram em 46 mortes, conforme relatos das autoridades afegãs. Islamabad justificou os ataques como uma resposta a uma série de atentados em solo paquistanês atribuído ao TTP, e em 27 de dezembro de 2024, o governo afegão, controlado pelo Talibã, anunciou ataques de retaliação contra os alvos dentro do Paquistão, acusando o país de promover operações militares que violam a soberania afegã. Relatórios indicam que 19 paquistaneses foram mortos até o dia 28 e aumentaram a partir disso, além de 3 civis afegãos. E o motivo desse problema é essa velha linha Duran que eu mencionei agora há pouco. O Afeganistão nunca reconheceu oficialmente essa fronteira e para o Paquistão, a linha Duran é um limite internacional legítimo. Os afegãos enxergam que essa linha representa uma divisão arbitrária de comunidades étnicas como os Pashtuns, que vivem nos dois lados da fronteira. E desde que o Talibã voltou ao poder no Afeganistão, o TTP ampliou as suas capacidades operacionais no Paquistão, intensificando ataques contra as forças de segurança e contra os civis. O fim unilateral do cessar-fogo pelo TTP em 2022 marcou uma escalada na violência, com ataques a postos militares e cidades paquistanesas, com o governo paquistanês acusando o governo afegão de ser leniente com o TTP, ou seja, de dar apoio à organização, o que permitiu que militantes encontrem refúgio no Afeganistão, onde se organizam e se reequipam para mais ataques contra o Paquistão. O Talibã afegão, após a sua vitória militar em 2021, tem buscado projetar uma imagem de autossuficiência, resistindo ironicamente à influência de antigos aliados, como o Paquistão. E não é à toa, os Estados Unidos e os seus aliados da OTAN deixaram o Talibã mais forte do que nunca, ao abandonar um arsenal militar estimado em várias dezenas de bilhões de dólares e de ter dado autotreinamento aos militares afegãos por mais de 20 anos, que depois se juntaram ao Talibã, o Talibã saiu de um grupo de pastores mal armados em 2001 para uma força militar considerável em 2021. E considerando que o Paquistão está enfrentando uma crise econômica e política, a situação tem pressionado o governo paquistanês a resolver a ameaça do TTP o quanto antes. Porém, isso tem levado ao aumento de tensões com o Talibã afegão. A ideia de um Paquistão estar com um pé naquilo que definimos de Estado falido vem desde pelo menos 2009. Desde aquela época, o Paquistão tem patinado com dificuldades em se manter de pé, só não caindo porque justamente os Estados Unidos e a China têm ajudado o governo de Islamabad, seja com projetos em infraestrutura, seja com o envio literal de dinheiro. E, ironicamente, até a Índia, o seu principal rival, também tem ajudado o país. Que se por um lado os indianos detestam o Paquistão, por outro não querem ver o seu vizinho colapsando e queimando, porque sabem que se isso acontecer, isso vai respingar para dentro da própria Índia.
Mas longe disso ter resolvido o problema, apenas acabou postergando a situação, pois o governo paquistanês nunca conseguiu aproveitar desse momento para reestruturar internamente a política interna do país, o que seria obviamente difícil com o próprio Deep State do país, sobretudo o seu serviço secreto, o ISI, sendo o principal abastecedor do Talibã e frequentemente atrapalhando os esforços do próprio governo. Então, estamos falando de um país que há quase 15 anos vem se arrastando com o risco de um colapso. Várias partes do país estão fora do controle estatal e as partes onde ainda há esse controle vêm sofrendo com enormes taxas de desemprego, hiperinflação, crise hídrica e aumento do radicalismo islâmico. Porém, o problema é que o Paquistão, além de ter uma população de quase 240 milhões de pessoas, em sua maioria masculina, jovem, em idade militar e desocupada, o que já seria um perigo colossal, ainda por cima o Paquistão possui armas nucleares. Enquanto o Paquistão está armado com armas nucleares do século XXI e é mantido coeso por um exército semi-profissional do final do século XX, a maior parte da sua população, apesar de ser uma classe média politicamente ativa e de uma população urbana densa, ainda vive em condições pré-modernas em várias partes do país, sobretudo nas áreas predominantemente rurais, que são amplamente definidas por identidades regionais e tribais. Essa instabilidade política do Paquistão é sua maior vulnerabilidade e o maior risco do mundo. Sim, eu coloco isso como um risco maior até mesmo do que a grave guerra entre o Ocidente e a Rússia na Ucrânia e os conflitos israelenses no Oriente Médio. Porque nesses dois casos, que apesar de serem muito graves, estamos falando de autoridades estatais, organizadas e centralizadas. Mesmo no caso do Oriente Médio, as milícias e grupos terroristas, apesar da impressão de caos, respondem a forças políticas maiores, estados nacionais que possuem estratégia e organização. Mas não é o caso aqui no Paquistão. Aqui a situação é muito mais caótica e sem uma racionalização por parte de forças maiores. O Paquistão pode se transformar em um estado governado pelo exército, em um estado islâmico radical, uma combinação de governo militar e islâmico, ou até mesmo em um estado, entre aspas, sem um governo centralizado. No pior dos cenários, o Paquistão poderia se fragmentar em uma forma de warlordismo. Essa expressão, que vem do inglês e não tem tradução literal, vem de algo como líderes militares governando partes do país, tal como foi visto na China antes da Guerra Civil, e mais recentemente em países africanos e na Síria. Mas no caso paquistanês, estamos falando desse warlordismo com capacidade nuclear, o que irá gerar instabilidade regional muito mais ampla. Analistas têm dito que essa instabilidade, a partir do Talibã, pode preocupar tanto a Rússia quanto a China. E sim, isso realmente pode, mas no longo prazo, não no curto. Isso porque, nesse momento, Moscou e Cabul têm mantido por enquanto uma relação ok e estável. E a relação com os chineses é fundamental para os afegãos, já que sem os chineses, o Afeganistão sofreria com desabastecimento alimentar, farmacêutico, de produtos industriais e de tudo mais que existe como moderno. Então, por enquanto, a Rússia e a China não irão sentir esse efeito tanto. Mas no longo prazo será diferente porque sim, essa instabilidade paquistanesa e ampliação do jihad do Talibã poderá atingir a Ásia Central, que é um ponto vulnerável da Rússia, e pressionar a região de Xinjiang na China. Mas no curto prazo, essa instabilidade paquistanesa irá atormentar mais imediatamente a Índia. Isso porque um volume de refugiados muito grande, por si só, já é um fato de instabilidade. Mas nesse caso estamos falando de um país, a Índia, que já vem sofrendo choques de violência religiosa e cultural. O crescimento islâmico interno da Índia, ou seja, por entre a própria população indiana, tem aumentado o número de episódios de violência e gerado até instabilidade em algumas regiões do país. Logo, um fluxo de refugiados islâmicos vindos do Paquistão irá turbinar ainda mais essa crise indiana que já é bastante sensível. Estamos falando, nesse caso, de uma Índia ainda mais tumultuada do que já é, correndo o risco até de sofrer uma guerra civil num futuro de médio prazo, como consequência de uma instabilidade paquistanesa. Isso irá ter consequências globais e não só regionais, porque se olharmos esse mapa, vamos ver primeiro
esses focos em vermelho de instabilidade, e em seguida, em laranja, os focos em crise com potencial de evoluir para um cenário de instabilidade total. A oportunidade de uma implosão paquistanesa cerca essa coluna em que está o Irã e parte da Península Arábica. Essa pressão sobre o Irã pode levar a duas circunstâncias. A primeira é o Irã se vendo na situação de não ter opção a não ser desenvolver suas armas nucleares, o que acredito que pode acontecer muito em breve, talvez até mesmo 2025. E a segunda, dos iranianos, em partes também por causa da crise demográfica no país, acabarem sucumbindo diante da fúria islâmica. Além disso, com o risco altamente provável disso envolver a Índia, teremos uma crise humanitária sem precedentes, pois vai envolver os 240 milhões de paquistaneses e os 1,5 bilhão de indianos. E se envolver a Índia, inevitavelmente vai envolver os 170 milhões de bangladeshianos, que, tal como o Paquistão, também estão a um passo de se tornar um estado falido. E tal como ali, a Ásia Central também vai estar vulnerável a acabar sendo envolvida por esse arco de instabilidade, já que isso afetará a demografia por causa da recepção de refugiados e vai afetar também o seu comércio e abastecimento. Estamos falando de uma área que envolverá uma parcela significantemente da humanidade, o acesso das principais rotas comerciais marítimas e terrestres e está conectada a outras áreas sensíveis. E diferente das décadas anteriores, não estamos falando de áreas em risco ou em crise, mas de uma situação de instabilidade total, instabilidade plena, seja por meio de guerra civil ou por guerra por entre os países. Mianmar a leste, instável também, onde o governo não controla todo o país há várias décadas, não terá meios de lidar com um vizinho em chamas, o que vai afetar o Estreito de Malaca, o estreito mais importante do mundo. E não podemos esquecer de falar que, vizinho a essa instabilidade toda, temos a Turquia, ponte de acesso direto para a Europa, e que também já dá sinais dos primeiros efeitos da crise demográfica, enquanto continua a receber refugiados na região, e também enfrentando problemas como hiperinflação e alto desemprego. Então, um risco de uma guerra aberta entre o Talibã e Paquistão, ou o colapso do governo paquistanês, é hoje a maior ameaça que nós temos, mesmo diante dos problemas na Ucrânia e no Oriente Médio, porque aqui sim teremos um efeito cascata ainda maior que vai colocar toda a Eurásia em um turbilhão de caos. E curiosamente, é muito pouco falado e quando falado é tratado como um assunto marginal de pouca relevância, coisa de milícias tribais ou de um conflito de menor escala, quando é justamente o oposto. Esse é o ponto mais grave das crises atuais. E mesmo que tal guerra não se expanda agora, a situação caótica do Paquistão e as tensões religiosas na Índia, em questão de tempo, até por volta de 2030 provavelmente, vai resultar em um evento de maior importância. Com sorte, a guerra na Ucrânia e as tensões no Oriente Médio já terão diluído bastante até lá, evitando que essas guerras localizadas acabem se misturando em uma grande guerra maior. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de se inscrever no canal ativando o sininho de notificações e de nos seguir nas outras redes do Telegram e do Instagram para ficar por dentro das novidades do canal. Abraços e até o próximo vídeo.